Agora tudo faz sentido. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Chegou aquele nosso quadro Folheando, um quadro onde eu pego algumas edições, algumas publicações do Fantasma e vou passando página por página tecendo comentários. Para essa nossa edição eu escolhi o número 1225 da revista The Phantom australiana, publicada pela Frio. Esse número especificamente saiu em 1999 e traz uma história muito interessante intitulada Lord of the Jungle, uma história escrita originalmente para o Tim Fantôme a partir do argumento de Kjell T. Johnson, escrita por Klaes Heimert e trazendo a arte de Rainer Bade. Vamos conferir essa edição que é muito legal e tem uma baita surpresa no final da história. Bom, tá aqui a edição, a capa, essa capa chama muita atenção. Aliás, as capas da Frio são muito bonitas, né? Eles trabalham de uma forma muito bacana. A gente tem aqui uma apresentação do Jim Shepard, que era o editor da Frio na época. Eu não vou falar muito dessa apresentação para não dar spoilers da história. A história aqui começa com um recordatório sobre a fundação da Patrulha da Selva, então a gente já sabe que a Patrulha da Selva vai ter uma função na história. Começa com uma tarde comum na Floresta Negra, né? Guran tirando cochilo, os Bandar lá tendo a sua vida e Diana à procura do fantasma, o qual ela vai encontrar dentro da Sala das Crônicas lendo. E ele fala, puxa, que você chegou na hora certa, senta que eu vou te ler uma história. E aí ele começa a ler sobre uma história que foi anotada pelo seu bisavô, portanto estamos falando do 18º fantasma, né? Já que este aqui é o 21º, estamos falando do 18º fantasma, onde ele começa falando sobre a Patrulha da Selva, dizendo que sempre foi um primor de disciplina. E ele cita, né, o Sargento Seamus O'Rourke, que sempre foi o mais disciplinador de todos os membros da patrulha. E aí ele vai comentar do ocorrido no ano de 1899, quando um jovem recruta se mostrou um grande desafio para o disciplinador e rígido Sargento O'Rourke. Tratava-se do recruta Edgar. O Edgar, coitado, ele não fazia nada certo. O Sargento O'Rourke estava sempre tendo que discipliná-lo, às vezes pegando tão pesado que o próprio comandante da patrulha começa a achar que ele estava exagerando. Numa conversa com o cozinheiro da patrulha, Edgar comenta que ele entrou para a patrulha porque nada do que ele tentou deu certo. Ele não conseguiu se dar bem em nada. E ele estava ali e só estava esperando o momento que ele receberia o seu salário para poder voltar para os Estados Unidos e se casar com a sua amada Emma. Entretanto, o Edgar tem um talento curioso. Ele é um bom escritor, ele escreve algumas histórias. Numa conversa entre o comandante da patrulha e o Sargento O'Rourke, este revela que o rapaz, o Edgar, é totalmente inútil, é totalmente sem esperança. E quando ele questiona como é que ele conseguiu passar nas provas, o comandante revela que ele não passou, que ele falhou em tudo, mas ele fez uma exceção por um motivo. Por ele ser um jovem escritor. E ele imaginou assim, um dia ele pode vir a ser um escritor famoso e nós teremos orgulho de tê-lo tido nas hostes, né, nas fileiras da Patrulha da Selva. No desenvolvimento da história, o coronel da Patrulha da Selva recebe a visita do professor Digmore e seus assistentes. Eles pretendem empreender uma jornada pela selva a fim de fazer um levantamento a respeito de uma lenda local. A lenda a respeito de um homem branco que vive na selva, que tem centenas de olhos e ouvidos e a força de 10 tigres e que os homens acreditam ser imortal. O próprio coronel diz que já ouviu falar na lenda do fantasma, o espírito que anda, mas que esta lenda é apenas um mito. Entretanto, os cientistas estão decididos a fazer o levantamento dessa lenda local. O coronel, comandante da Patrulha da Selva, incumbe O'Rourke de acompanhar a expedição e lhe entrega uma lista de homens para ir com eles, entre os quais
Edgar. Desnecessário dizer que O'Rourke fica irritadíssimo com isso, mas ele tem que acatar a ordem. Então nós passamos a acompanhar uma parte também do diário de Edgar a respeito da viagem. Ele está realmente fascinado com a pesquisa do professor. Nisso, o fantasma, no caso o 18º fantasma, retorna para a floresta junto com um dos macacos correio que estava um pouco ferido. Ele então ouve pelas notícias de que havia uma mensagem no cofre. Quando ele chega lá, ele descobre sobre a expedição que estava buscando por ele e resolve cuidar deles porque tinha medo de em que eles iriam se meter, principalmente quando ele percebe que eles estão se aproximando do território dos Oaxaca. Numa das paradas feitas pelo grupo, o sargento O'Rourke manda que Edgar prepare a comida. Edgar pega então um balde e vai buscar água num rio próximo. É então que ele, desastrosamente, como sempre, ele escorrega e cai. Neste momento, ele vê um homem branco pulando de uma pedra. O fantasma, inclusive, tinha parado antes, que ele disse: o dia está quente, vou aproveitar que eles estão lá em segurança e vou me lavar. Edgar fica impressionado com aquele homem pulando nas águas e a tal ponto que ele se distrai novamente e cai dentro do lago. E o que acontece? Ele é atacado por um imenso crocodilo. O crocodilo chega a agarrar-lhe as roupas e ele é salvo por aquele imenso homem branco que, munido apenas de uma faca, enfrenta a fera. Edgar é atingido pela cauda do crocodilo e não vê como termina a luta, mas o fantasma tira ele da água e se esconde porque ele não está muito disposto a dar explicações. O sargento O'Rourke e os outros soldados da patrulha da selva encontram o Edgar desacordado e ele diz que viu o homem branco que os cientistas estão procurando, o que O'Rourke diz que isso é apenas uma bobagem e que ele deve ter batido com a cabeça. Neste momento eles ouvem tiros e, ao voltar ao acampamento, encontram o professor com uma flecha nas costas e não veem os dois assistentes. Tudo que o professor consegue dizer é que foram gigantes negros que levaram seus assistentes embora. O fantasma, ouvindo isso oculto nas sombras, entende que eram os Oaxaca. Começa então uma discussão a respeito do que fazer. Edgar acredita que eles precisam ir buscar os dois jovens assistentes que foram capturados, ao passo que O'Rourke diz que eles não têm homens o suficiente. E ele toma a seguinte decisão: deixar o professor e Edgar ali, naquele local, porque se eles fossem sem o professor, eles estariam de volta em alguns dias com um destacamento da patrulha da selva, ao passo que o professor ferido iria atrasá-los. O fantasma está observando e se pergunta o que esse sargento está fazendo, pois esse não é a maneira da patrulha operar. À noite, o professor tem uma febre alta e Edgar teme pelo pior. É neste momento que um chimpanzé se aproxima e logo na sequência o fantasma se mostra a ele. O fantasma então entrega um bilhete ao chimpanzé e manda que ele, Hannibal, vá para casa. Na manhã seguinte, bandares aparecem, pigmeus bandar aparecem para levar o professor até um hospital mais próximo. O fantasma diz para Edgar que ele pode seguir com eles, mas Edgar retruca que o seu dever é salvar os homens do professor. O fantasma e Edgar vão se aproximando do território dos Oaxaca. E em dado momento é bacana, porque o fantasma diz para Edgar que se segure bem nele e ele vai utilizando os cipós e pulando de árvore em árvore até chegar à vila dos Oaxaca. Ele até comenta que os Oaxaca geralmente eles sacrificam ovelhas, pequenos animais, mas que parece que eles estão dispostos a sacrificar homens. E ele diz que não tem muito tempo para explicar aquilo. Ele manda que Edgar use um cipó para, no momento certo, pular pelo muro e salvar os homens. E então desaparece na floresta. É quando Edgar, olhando pela fresta da cerca, nota que há um ídolo no meio da roda dos Oaxaca e que esse ídolo se parece muito com aquele estranho que ali estava. É nesta hora que o fantasma se apresenta como o Azuzu, o deus demônio dos Oaxaca, que vem pessoalmente à cerimônia. E ele diz que ele não precisa daquelas oferendas inferiores, que quando eles têm fome ele caça, que nenhuma presa escapa dele. Todos os Oaxaca ficam impressionados com o seu deus, o Azuzu, ali em carne e osso, exceto
o sacerdote, exceto o feiticeiro, que tenta apunhalar o fantasma pelas costas, no que é impedido por um tiro certeiro disparado por Edgar, que bate no seu capacete. O fantasma então derruba o feiticeiro e diz para a tribo que o Azuzo não quer mais nenhum tipo de sacrifício de sangue. E o fantasma entrega a Edgar o seu medalhão da proteção e diz que a qualquer momento, quando ele precisasse de ajuda, podia escrever uma carta para a Caixa Postal 7 em Morriston. Voltamos à Caverna da Caveira, onde o 21º fantasma está contando a história para Diana. E ela diz, mas aquilo realmente aconteceu com os Wazaka? E ele diz que não, que os Wazaka nunca fizeram sacrifícios humanos. Aqui a gente tem um probleminha com o cânone, que a coisa não é bem assim canonicamente, mas tudo bem. A história se finaliza com o fantasma dizendo que no ano de 1912, um pacote chegou à Floresta Negra. Era um pacote enviado por Edgar, que escrevia que havia voltado para Chicago, se casado com a sua amada Emma e que resolveu dar prosseguimento à sua carreira de escritor. Seu nome completo era Edgar Rice Burroughs e no pacote estava a edição de The All Story com a primeira aventura de Tarzan. E é assim que a história termina, com essa revelação de que o personagem Tarzan foi inspirado nas aventuras do 18º Fantasma. Uma edição muito legal. Uma coisa que eu gostei muito nessa história é o fato deles unirem a ficção do universo do fantasma com essa coisa da realidade, trazendo o Edgar Rice Burroughs, o criador de Tarzan, criador de John Carter, né? Trazendo esse personagem real para o universo ficcional do fantasma. Também é legal pensar que sempre foram feitas algumas comparações entre o fantasma e o Tarzan, e não é nenhum absurdo a gente admitir que Lee Falk teria talvez se inspirado levemente no personagem criado por Burroughs para criar o famoso e incrível herói mascarado Fantasma. Como um bônus desse vídeo, a gente vai colocar no final agora uma galeria de capas de várias edições do mundo onde essa aventura foi publicada. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras pela Amazon, usando o link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Como sempre, você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e de vir participar dos grupos de WhatsApp e Telegram, onde você tem contato com diversos fãs do Fantasma e fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?